Bom dia, a todos. Graças a Deus, irmãos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade, à mensagem de Deus. E hoje Deus me tocou no coração, irmãos, para apresentar aqui uma passagem bíblica que se encontra em Daniel, capítulo 2, que é a história de Nabucodonosor, irmãos. Através dessa passagem de Nabucodonosor, a gente vê que Deus está querendo muito mais do que abordar somente essa passagem. Em cima dessa passagem existe uma profecia, irmãos. Profecias que antecedem a vinda de Cristo. A Bíblia aqui começa falando aqui em Daniel 2, versículo 1, que diz assim, irmãos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e lhe perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. A gente vê que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou perturbado. E queria saber a sua interpretação. E manda chamar todos os adivinhos, para decifrar o seu sonho e dizer qual tinha sido o seu sonho. Quer dizer, além de decifrar o sonho, os adivinhos teriam que dizer o que ele tinha sonhado. Veja que não era fácil. Os adivinhos veio, segundo a passagem bíblica, e disse que nenhum Deus era capaz de fazer isso, porque era difícil, porque teria que dizer o sonho do Nabucodonosor e a sua interpretação. E a Bíblia diz, para encurtar o contexto bíblico aqui, que o rei não fica indignado, irmãos, e imediatamente manda matar todos os sábios do seu reino, e baixa um decreto. E entre esses sábios dentro desse contexto está o personagem bíblico, Daniel, o profeta Daniel. Daniel, a gente vê pela história que ele estava no reino da Babilônia porque Nabucodonosor tinha tomado Israel e tinha levado todas as pessoas mais sábias para o seu reino. E entre elas estava Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que todos eles estavam certos para ser mortos, E Daniel, sabendo da conversa, desse decreto, vai até o reino e pede ao reino que desse um tempo para ele contar ao reino o seu sonho e a sua interpretação. E Daniel volta para casa, avisa seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão orar a Deus, para que o revelasse esse sonho, para que eles não fossem mortos, nem os seus amigos, os outros sábios. E a Bíblia diz, irmão, que Deus age. À noite Daniel tem uma visão e Deus conta o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. A Bíblia diz que Daniel imediatamente no outro dia vai ao reino e diz que Deus tinha revelado o sonho de Nabucodonosor. Daniel diz, olha, nenhum Deus pagão seria capaz de fazer isso, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que criou todas as coisas, nos fez revelar o sonho do rei e a sua interpretação. Aí ele começa a contar. Olha, o seu sonho foi o seguinte, o rei sonhou com uma grande estátua, onde a cabeça era de ouro, o braço e o peito de prata, o ventre e a coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Os irmãos vão entender que em cima desse simbolismo dessa estátua existe uma profecia que antecede a vinda de Cristo. Pode prestar atenção que é uma profecia escatológica. Aí ele começa a falar a sua interpretação. Diz, olha, ó rei, a cabeça de ouro é o seu reino, é o reino babilônico.
O peito e os braços de prata são um reino que vai suceder o seu reino. É um segundo reino que vai vir e tomar o seu reino. E depois desse segundo reino vai vir um terceiro reino, que significa o ventre e as coxas de bronze. E depois um quarto rei que vai significar as pernas de ferro. E depois vai vir um quinto, que são o que a gente está vivendo hoje, né? São os líderes mundiais, né? E não temos mais aqueles reinados unidos, aqueles impérios grandes, mas temos grandes lideranças hoje no mundo dividido, que não se uniram mais. E depois disso aí vai vir uma pedra cortada sem auxílio de mão e cairá sobre os pés dessa estátua e destruirá essa estátua, que simboliza o reino de Cristo, o reino eterno, que nunca mais será destruído. O que é que essa passagem nos mostra, irmãos? Nos mostra que todos os reinos se levantaram, grandes impérios, mas foram destruídos, né? O reino de Nabucodonosor, grande império da época, a superpotência da época, o reino babilônico, foi tomado pelos Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas veio outro reino que tomou os Medo-Persas, que foi a Grécia, liderada por Alexandre o Grande. Depois desse reinado que é da Grécia veio o reinado de Roma, né? O Império Romano, que sucedeu por muito tempo e era um império muito forte, que representa as pernas de ferro. E depois disso a gente está vivendo justamente aos pés da estátua, que é onde existem grandes líderes mundiais, mas não impérios unidos e grandes como aqueles que se passaram. Agora, o interessante, irmãos, é que depois esses grandes líderes aonde nós estamos hoje passando, que eu creio que estamos vivendo justamente os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, virá um reino que nunca mais será destruído. Portanto, a gente vê pelas etapas da estátua, cada parte representando um reino, que nós estamos muito próximos do reino de Cristo. Depois dos pés virá o reino de Cristo. Portanto, essa passagem dessa estátua do sonho de Nabucodonosor representa todas as épocas, desde o seu reinado até o reinado de Cristo, irmãos. Cabeça de ouro, braços e peito de prata, que é o Medo-Persa, ventre e coxa de bronze, que é a Grécia, as pernas de ferro, que é Roma, o Império Romano, e os pés, que é barro misturado com ferro, que são líderes mundiais, que é a época que nós estamos vivendo hoje. Depois disso aí sim, vai vir um grande rei, e rei dos reis, que esse seu reinado nunca mais terá fim. É o reinado de Cristo, nosso Senhor, irmãos. Portanto, é uma passagem que nos mostra uma profecia escatológica, irmãos. Uma profecia que nos fala os dias que antecederão a vinda de Cristo. Isso nos mostra que estamos muito próximos desse grande dia, irmãos. Mas a gente também tem outra lição aqui em cima do personagem Nabucodonosor. Ele viu que Daniel interpretou o seu sonho, disse o seu sonho, Deus fez tudo isso, o Deus de Daniel fez tudo isso, e mesmo assim ele não se curvou ao Deus de Daniel. Ele até admirou, mas não se curvou, não se converteu, continuou com o coração duro. E quantos são hoje na nossa caminhada aqui na Terra, né, irmãos? Querem andar por conta própria, né? Isso é perigoso.
Perigoso porque se nós não estivermos Deus nas nossas vidas para nos direcionar o caminho certo, podemos cair em caminhos de morte, como a Bíblia diz. A gente vê que Daniel fez todas essas maravilhas e mesmo assim ele ainda não se converteu, o Deus de Daniel. O que é que ele fez em sequência? Ele mandou fazer, irmão, uma estátua de quase 30 metros de altura, toda de ouro. Era como se ele quisesse confrontar os propósitos de Deus, como se dissesse assim: o meu reinado não terá fim, vai ser todo de ouro. É por isso que ele mandou fazer da cabeça aos pés todo de ouro, confrontando o aviso que Deus tinha lhe dado. E a gente vê que, além disso, ele manda chamar todas as pessoas do seu reinado para adorar essa estátua. Inclusive estava Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel. Todos se curvaram e adoraram a estátua, somente Sadraque, Mesaque e Abednego que não se curvou. E o rei, sabendo disso, manda chamar os três. E chegou lá, o rei ainda deu uma chance, disse: você não se curvar à estátua, você será jogado na fornalha acesa. E ele resistiu, disseram que não se curvava a outro Deus, somente ao Deus deles, ao Deus dos hebreus, ao Deus que criador de todas as coisas. E assim, irmãos, o rei Nabucodonosor se irou e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou amarrar os três e jogou dentro da fornalha. Diz que a fornalha estava tão quente que quem o jogou também morreu queimado. Mas a Bíblia também diz que Nabucodonosor começou a perceber que lá dentro da fornalha tinha jogado 3 pessoas, mas ele estava vendo 4 pessoas. E ele se admira e chama Sadraque, Mesaque e Abednego para sair para fora. E ele sai, a Bíblia diz que ele sai sem nenhum fio de cabelo queimado. Tamanho é o poder de Deus, irmãos. Tamanho é aquele que pode todas as coisas. Aqueles que se refugiam nos esconderijos do Altíssimo, nada o atingirá. Oh, glória! Nós sabemos disso, irmãos. Portanto, a gente vê que tamanho foi a fé daqueles 3 homens. E a gente vê que a Bíblia também diz, na passagem, que Nabucodonosor ficou admirado demais, mais uma vez, e reconheceu mais uma vez que o Deus deles, de Daniel, era um Deus poderoso. Mas a gente vê também nas passagens que mesmo assim ele não se converte ao Deus de Israel. Ele o admira e tudo mais, mas não se converte. Não tem o Deus de Israel como Senhor da sua vida. E o que é que acontece em seguida, irmãos? Acontece que muitas vezes, quando a gente resistimos à vontade de Deus, Deus nos leva ao deserto. Nos leva a passar por dificuldades para que caia em si, né? Isso muitas vezes é uma disciplina, porque Deus não quer que ninguém se perca. E assim Deus faz com Nabucodonosor. Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus tira o seu entendimento e ele chega a pastar com os animais. Ele perde todo o sentido, todo o raciocínio, lógico. Mas a Bíblia diz que, com o passar do tempo, Deus retorna a sua consciência e a partir daí sim, aí ele reconhece o Deus de Daniel, o Deus de Israel. Se converte verdadeiramente, irmãos. E assim, irmãos, é a nossa vida, a nossa caminhada aqui nessa terra. Nós não devemos ter orgulho, se orgulhar. Não devemos se curvar às coisas deste mundo, por pressão, muitas vezes, por vaidade. Devemos sim se curvar àquele que é o dono de todas as coisas, o dono das nossas vidas, que é o nosso Deus. O Criador de todas as coisas, irmãos. Sempre está fazendo a tua vontade. Porque a gente vê a história do Nabucodonosor, nos mostra o tamanho da sua resistência, né, a Deus. Mas graças a Deus que no final da sua vida ele realmente reconheceu o Criador de todas as coisas.
E assim é aqueles que quer dizer que resiste à vontade de Deus. Não resista, porque muitas vezes nós somos levados pela misericórdia de Deus ao deserto, a situações difíceis, a enfermidade, mas é Deus dizendo assim, dando recado: reconheça que eu sou teu Deus. Fora de mim não há outro Deus. Portanto, se chega a mim e serás salvo. Do contrário, não tem saída, irmãos. Portanto, essa é a mensagem, irmãos. A gente vê também que em cima dessa mensagem a gente estamos vivendo os últimos tempos do fim. Porque estamos vivendo o período dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Depois dos pés, a Bíblia diz que virá a pedra angular que destruirá toda essa estátua. Estabelecerá um reino por toda a eternidade, que é o reino de Deus. Portanto, irmãos, é um recado que fica em cima dessa passagem como meditação para mim, para você e para toda a igreja. Eu quero agradecer a todos que esteve me ouvindo, né? Medite bem nessa passagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês.